Olá, boa noite. Vamos para a nossa live desta quarta-feira. E nesta quarta-feira, eu não sei vocês, mas eu tenho visto também muitas notícias, né? Estou esperando vocês entrarem. As notícias são sempre complicadas, a gente fica assistindo o número de pessoas que vão a óbito aumentando todo dia, né? A gente vendo que as vacinas não chegaram como a gente gostaria que tivesse chegado, né? E se pergunta como é que vai ser daqui para frente, né? Eu tenho começado o meu dia fazendo sempre uma reflexão, pedindo muito a Deus que nos ajude, né? Que tem uma música que diz que ilumine a cabeça dos homens, né? A gente está precisando de muita iluminação na cabeça de todos. E confesso a vocês que tenho rezado mais o terço, porque acho que é o momento onde todos temos que se unir, né? Nós devemos nos unir e fazer as nossas orações, as nossas preces, qual for a religião de cada um, mas pedir para que exista uma união, né? Para que a gente consiga melhorar essa situação. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Jorge Calil, médico e imunologista, já fiz uma entrevista com ele aqui há algum tempo. Ele é uma pessoa super antenada, porque participa de vários organismos internacionais, inclusive organismos internacionais que decidem as compras das vacinas, que é aquele pool de vacinas, né, de países que têm uma cota das vacinas. O Dr. Jorge Calil é também professor da USP de Imunologia e Alergia, diretor médico do laboratório do INCOR e ex-diretor do Butantan. Portanto, uma pessoa hipercapacitada para falar para a gente o que está acontecendo nesse momento, né? Como é que está sendo essa progressão da doença, do Covid, e dessas novas variantes. E vamos perguntar a ele sobre as vacinas, como é que ele está vendo essa questão da logística, da chegada das vacinas e o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, eu vou chamar aqui... Oi, Calil. Eu avisei para você. Você avisou, eu falei, não, dessa vez não vai ter problema. Ô, Calil, eu estava falando sobre o momento que a gente está vivendo, né? Eu tenho feito essas lives todas sobre essa questão toda da pandemia e de que a gente pode esperar agora no futuro. E você é um cara tão antenado, você, não só pela sua, lógico, a sua carreira brilhante, mas pelos seus contatos também, né, Calil, que você tem no exterior. Eu queria que se você pudesse dar um panorama do que você está vendo agora, nesse momento. Bom, é muito ruim ser o mensageiro de má notícia, né? Mas a Mas realidade... vamos fazer o papel que temos que cumprir. Mas nós estamos passando, nesse momento, o pior momento da pandemia. Nós só esperamos que não venha a piorar. Nós nunca tivemos tantas mortes, nunca tivemos tanta gente doente simultaneamente, tanta gente... Os hospitais em todo o Brasil, né? Literalmente do Oiapoque ao Chuí, estão lotados. As UTIs estão lotadas. Então é um momento que nós temos que ter muito cuidado para nós não ficarmos doentes. Alguns de nós já fomos vacinados, outros não. Mesmo os vacinados têm que cuidar, porque a gente não sabe como que essas variantes, sobretudo a variante que veio de Manaus, ela vai agir mesmo com os vacinados. A gente estamos estudando isso. Assim como nós estamos estudando também se há um relato dos médicos, dos clínicos que eu conheço da região norte do Brasil, sobretudo de Manaus, de que haveria muitos casos de reinfecção. Porque você lembra que Manaus, a doença foi muito grave lá no começo, por volta de maio. Depois se viu em alguns estudos que tinha um grande número de pessoas que realmente haviam sido já infectadas com o vírus e que tinham uma resposta imunológica. E agora, quando surgiu essa nova onda, muitas pessoas foram reinfectadas, que até então não acontecia, né? Até então, com o vírus original, as pessoas não se reinfectavam. Agora é possível que haja reinfecção. Então, nós temos que ter muito cuidado. Porque quem ficar doente agora, se precisar hospital, os hospitais vão estar lotados. Porque o que se observa? Se observa que essa variante P1, ela é muito mais infecciosa, muito mais. E
assim, chega de ser 2 a 3 vezes mais. E a letalidade tem sido mostrada em outras variantes no exterior, e se começa a observar aqui no Brasil, que também é maior. Ou É seja, maior. infelizmente, o vírus mata mais. E as pessoas ficam mais tempo internadas, isso aí está sendo observado em vários lugares do Brasil. As pessoas que têm esse variante, eles ficam mais tempo internados, mais tempo de UTI. Então, você vê que as coisas jogam contra nós. E não é só em Manaus agora, né? São Paulo já foi detectado bastante. E o Rio Grande do Sul, que é do outro extremo, Pois é. 60% dos casos já são dessa variante de Manaus chamada P1. Então, nós deveríamos ter sido já vacinados bem mais. Nós temos uma capacidade de vacinação que é muito maior do que foi feita. Isso porque nós não temos vacinas. Nós não temos vacinas porque nós não compramos as vacinas. E agora, se a gente for comprar, evidentemente está mais difícil porque muitas das vacinas já estão sendo vendidas. Existem algumas vacinas que querem vir para cá, mas para vir para o Brasil, elas têm que mostrar que existem estudos clínicos de fase 3 que sejam convincentes para que a Anvisa aprove. E isto é importante que seja. Isso tem uma série de documentações. As pessoas, digamos, uma vacina para ser aprovada tem aí 10 mil páginas de documentos para serem enviados. Então, nós temos que ver. Agora, se a vacina já foi aprovada em outros lugares, a Anvisa diz que vai ser mais diligente, tudo muito importante. E o grande problema que tem é que nós não estamos produzindo essas vacinas no Brasil, né? As 2 vacinas que nós temos, elas estão sendo importadas do exterior, elas são só colocadas em frascos, enfrascadas aqui, né? Elas são todas, ela vem prontinha do exterior, é só colocar em frasco. Então, nós não temos essa capacidade. E é importante que o Brasil veja como nós dependemos também de termos ciência e tecnologia nossa, para que a gente possa fazer frente a um problema como esse. Agora, Calil, mas essa questão de receber as vacinas assim, não é uma coisa que está acontecendo em todo lugar? Quer dizer, os quem detém as patentes só entrega os insumos, só entrega ela, vamos dizer assim, de uma forma bruta? Veja, os grandes produtores, em grandes quantidades, realmente são China, Índia e Estados Unidos, né? E esses países disseram, bom, primeiro nós vamos suprir as nossas necessidades, foi o que disse a Índia. E a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, então é uma coisa muito complicada, né? É lógico. Agora, se nós tivéssemos desenvolvido, tivéssemos a patente, nós estaríamos produzindo algo que é realmente nosso. Mas a gente teria condições de produzir se fosse, por exemplo, quebrada a patente? Não, quebrada a patente não seria esse o problema, porque até nós temos condições de produzir. O que nós poderíamos ter feito, isso sim, é ter feito todo o desenvolvimento de vacina e ter produzido aqui, se fossem feitos os investimentos que deveriam ter sido feitos, né, no momento, e incentivando os grupos locais. Com relação à produção, o problema que tem é que cada vacina tem a sua metodologia de produção. Então, a vacina da Coronavac não é que seja muito difícil produzir o vírus. O problema é que a fábrica, como ela multiplica o vírus ativo, ela tem que ter condições de segurança muito grandes. Porque senão, aí o Butantan está do outro lado do rio, pertinho da minha casa, daqui a pouco vem um aerossol de vírus para cá. Então tem que ter muito cuidado para que não haja uma dispersão. E para isso tem que fazer uma fábrica específica. A vacina da AstraZeneca tem menos dificuldade para que isso seja feito, mas tem que ter um lugar que você produza vírus em célula de cultura em grande quantidade, que imagino que a Fiocruz esteja adequando algumas áreas que eles têm, mas não sei se tem áreas muito grandes para produzir. Agora, o Brasil pode... Diga. Não, só para a gente entender, porque com relação a essa produção de vacinas, a gente fica ouvindo aqui. E você está falando de uma outra coisa também, que é o lugar, a segurança dos lugares para se poder produzir vacinas. Você até citou a questão do Coronavac, que usa o vírus vivos para fazer o vírus morto, não é isso? Para botar na vacina, né? Exatamente. Quer dizer, então tem um problema de segurança, além de tudo, né? Mas isso aí, do ponto de vista industrial, hoje em dia não tem problema. Você sabe exatamente o que deva ser feito. Agora, o vírus ele tem que se multiplicar para você ter massa, ter quantidade de vírus para fazer a vacina.
E se o vírus já está morto, né? A gente não chama morto, a gente chama ativo. Se o vírus está inativo, ele não se multiplica, né? Então, nós temos que ter o vírus ativo multiplicando. E nós temos agora uma complicação maior, que é a discussão até que ponto que as vacinas atuais elas vão performar contra os variantes que estão surgindo aí. E aí tem todo tipo de informação o tempo todo nos jornais. Tem muito press release das indústrias farmacêuticas ou dos institutos que estão produzindo a vacina, dizendo que é isso, que é aquilo. Nós temos que esperar direitinho as publicações para ver. E tem duas coisas que as pessoas confundem, que são um pouquinho técnicas, mas eu vou explicar para você. Uhum. Existe uma coisa chamada anticorpo neutralizante, que talvez são os anticorpos mais importantes para neutralizarem o vírus, para que o vírus não entre na célula. São extremamente importantes. Aí teve vários estudos que mostraram que a vacina, que os indivíduos vacinados com A, B ou C não neutralizavam o variante XY, etc. Mas o que interessa mesmo é nós vermos na prática, né? Então, como é que os indivíduos que estão vacinados, se eles são infectados pelos variantes ou não. Isso com relação, por exemplo, ao P1, nós vamos começar a ver isso aqui, porque nós temos muitas pessoas vacinadas aqui no Hospital das Clínicas. Nós somos as pessoas que trabalham na área de saúde foram vacinadas. Vamos observar se essas pessoas ficam doentes e se ficam doentes moderados e graves ou se tem uma doença leve. E se essas pessoas ficaram doentes porque pegaram um variante ou porque pegaram o vírus original. Tudo isso tem que ser observado com muito cuidado para que a gente possa fazer as previsões, para saber se os variantes são chamados, na linguagem internacional, eles chamam de VOC, Variants of Concern, ou seja, variantes que deem preocupação. E, então, todo mundo quer saber, né, até que ponto que as vacinas atuais estão funcionando e até que ponto que a gente vai ter que fazer, como se faz para a gripe, ou como se faz para outras vacinas, várias vacinas para que dê uma cobertura para todo tipo de vírus. Mas, em todo caso, o que a gente sabe, que eu acho que é importante a informação, é que o variante de Manaus, o P1, ele está disseminado já em todo o Brasil e ele é mais infeccioso, ou seja, ele se transmite mais facilmente. Então, nessa situação, nós temos que dar um jeito de controlar a transmissão do vírus. A gente sabe que essas doenças elas vêm sempre em picos, né? Então, nós temos que deixar passar um tempo aí e diminuir a transmissão do vírus, né? E é muito chato isso, porque nós poderíamos ter evitado que houvesse tanta transmissão se houvesse uma responsabilidade, uma consciência pública que evitasse as aglomerações, né? E evitar as aglomerações significa não fazer jantar para a família de Natal, não fazer o bloquinho no Carnaval, não fazer a festinha de Réveillon, tarará, entendeu? Isso aí tem que ser feito. E a gente não consegue. Parece que as pessoas que estão pedindo para fazer isso são os extraterrestres. Não é. Isso é uma responsabilidade cívica, porque se o indivíduo não morrer, ele pode levar a doença para outros. Agora, uma coisa que é muito importante, não é para dar pânico, mas que é importante que as pessoas saibam, é que esse P1, esse variante, ele é infeccioso em gente jovem, sim, né? Inclusive, hoje faleceu o irmão de uma jovem colaboradora minha. Então, eles estão pegando gente jovem, sim. E se você for olhar nas UTIs, tem um contingente abaixo de 50 anos que é muito importante. Então, as pessoas... O vírus agora ele passou essa barreira que tinha da idade. É claro que ele não é tão perigoso como os idosos, mas ele passa a ser perigoso também nos mais jovens e, inclusive, crianças. Inclusive crianças, Calil? Que a gente estava achando que as crianças estavam sempre mais protegidas. Elas estão mais protegidas ainda, mas começam a ter mais casos. Então, nós temos que ter um cuidado para controlar. E do ponto de vista mundial, acho que nós somos os únicos em que a doença está realmente crescendo e está todo esse pavor. O resto do mundo está conseguindo dominar
mais a doença com as medidas não farmacológicas, ou seja, distanciamento, essas coisas todas, e também com o uso de vacinas. Nós temos exemplos de uso de vacinas em populações que são dramáticos, são super interessantes. O caso de Israel, né, começou a vacinar, caiu, né, você deve ter visto. O caso da Escócia também, em toda a Inglaterra diminuiu bastante com a vacinação. Os ingleses foram os primeiros a começarem a vacinar. Então, independentemente dessa discussão que eu falei para você, se o variante é isso, aquilo, o indivíduo vacinado tende a ter, se tiver a doença, ter uma doença muito mais leve. Agora, Calil, a gente sempre... Eu estava ouvindo aqui algumas outras pessoas que conversando sobre essa questão. Londres, por exemplo, a Inglaterra, fez o lockdown e a vacinação. Então, aí consegue controlar, né? Se a gente fizer só o lockdown sem a vacina, dá certo? Olha, não é que dê certo, mas ele, durante um tempo, diminui a transmissão da doença, que é o que é importante, né? E a transmissão da doença se dá por aglomerações. E se dá nos transportes públicos, se dá nas festas também, mas se dá nos transportes públicos. Pois se é, dá metrô. em lugares fechados, quando as pessoas trabalham em lugares fechados, quando as pessoas desobedecem e não usam máscara. E esse é o problema, é que é cumulativo, né, em vários lugares. Eu não gosto do lockdown, acho que é uma atitude extrema. Mas quando você perdeu o controle, você não consegue fazer outra coisa para diminuir, né, a transmissão da doença. O Calil, a gente tem visto que os números subiram muito, né? Ontem foram quase 2.000 mortos. E existe uma previsão de 3.000 mortos por dia. Isso é real? Bom, previsão é previsão, né? Sim, mas você como médico, cientista, você acha isso uma coisa possível? Os números continuam ascendentes e, como eu expliquei para você, a doença está tendo uma duração maior, né? Eu falei com pessoas aí de diversos lugares do Brasil e disseram que nas últimas 2 semanas cresceu mais de 60% o número de pessoas doentes. A gente sabe que está havendo mais internações. Nós sabemos que as internações estão mais longas, o que faz com que as pessoas os hospitais vão ficar saturados, as pessoas vão ficar desassistidas. Então, infelizmente, talvez a gente chegue num número assim, né? Como eu disse, eu não gosto de ser catastrófico, mas se a gente não cuidar, a gente vai chegar assim. A gente tem que ter uma consciência de que vai diminuir. Quem ficar doente agora, né? Se ficar doente agora, daqui a 15 dias ele precisaria do hospital. Os hospitais vão estar absolutamente lotados. Gente, mas é uma situação inimaginável, né, Calil? Que se a gente pudesse pensar nisso há 2 anos atrás, ninguém poderia imaginar que o mundo ia estar dessa forma. Tem pessoas que dizem que já se esperava uma pandemia, que isso poderia acontecer. É isso mesmo? Já estava se pensando nisso em termos mundiais? Sim, eu acho que até eu falei na outra vez que nós conversamos, né? O que tem é que a gente não imaginava que no século XXI a gente ficasse assim tão desarmado para enfrentar essa pandemia. Mas se você olhar, por exemplo, o Bill Gates, em 2015, fez uma live incrível, que ele dizia que nós tínhamos que nos cuidar para uma pandemia. E ele atuou, ele agiu. Tanto é que em 2017, em fevereiro de 2017, ou seja, 4 anos atrás, houve uma reunião em Paris, da qual eu participei, em que estavam pessoas muito sênior, não era um congresso para jovens cientistas, não eram pessoas cientistas e pessoas de saúde pública do mundo todo, em que foi criado o CEP. O CEP é uma coalizão justamente para se preparar para uma pandemia. E foi graças a muito dessas ações do CEP que nós tivemos vacinas que foram tão rápidas, porque as pessoas tinham plataformas que pudessem desenvolver vacinas. Nessa reunião que eu fui no CEP, quem falou antes de mim, eu fui falar sobre Zika. Quem falou antes de mim foi o François Hollande, que na época era o presidente da França, para você ver como era dada uma importância muito grande e estava todo muito alerta, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, em 2015, é que as pessoas, as notícias naquela época não chamavam atenção, como agora, se você falar em pandemia, todo mundo fica assim. Mas em 2015 houve várias notícias de que tinha um vírus respiratório da influenza, da gripe, chamado H7N9, que estava matando muita gente na China e que eles estavam tentando controlar na China.
Então, naquela época, como em vacina da influenza a gente já faz, é só uma questão da variação do tipo viral, nós trouxemos o vírus, naquela época eu dirigi o Butantan, nós trouxemos o vírus aí em 2015, nós preparamos a vacina, preparamos os tubos semente para rapidamente produzir a vacina, testamos clinicamente e ficamos esperando. Por sorte, não deu. Mas toda essa capacidade de preparação, isso aí surgiu muito de uma iniciativa da nossa diretoria de fazer isso, de estar atento ao que estava passando no mundo e fazer. Mas nós temos que nos organizarmos aqui, como os países desenvolvidos fazem, e ficarmos atentos. No caso de uma pandemia, pode surgir outra coisa. Então, se achava que ia ter uma pandemia, sim, se achava que ia ter. Se achava que fosse uma outra gripe espanhola, ou seja, uma influenza. Não se sabia que vírus podia ser. Mas você sabe que as pandemias que são difíceis, de difícil controle, são justamente as que são passadas de indivíduo para indivíduo e que seja por via respiratória. Porque, antigamente, por exemplo, as epidemias que eram de contaminação de água e que todo mundo tinha diarreias terríveis, cólera, etc., não sabia muito de onde é que vinha, né? Não sabia muito de onde é que vinha. As pessoas se isolavam. Tem casos aí de pessoas que iam para navios, se isolavam em navios para... Entendeu? Mas a gente não sabia. Então, hoje em dia, a gente sabe de onde é que vem, né? Se for uma cólera da vida, a gente vai controlar a água. Se for uma zika ou uma dengue, nós vamos tentar matar o mosquito. E assim por diante. Agora, quando é respiratório, nós não podemos matar quem transmite, certo? Nós queremos salvar quem transmite. E aí a opção é usar máscara, que nem na gripe espanhola. E nem na gripe espanhola. Nós temos que usar máscara. As pessoas têm que se conscientizar. E as pessoas têm que se conscientizar, não é porque o fulano é meu amigo que ele não vai transmitir para mim, né? Nesse sábado passado, eu levei para minha casa no litoral. Eu gosto da minha casa no litoral porque eu fico dentro de casa e sol bonito e tal, e fica tudo bem. E eu resolvi testar a nossa empregada, a nossa caseira. Eu levei um kit, fui lá, testei, ela não tinha sintoma. Ela estava positiva, mandei ela para casa. No outro dia ela começou os sintomas. Então, são pessoas que convivem com a gente. Agora, eu tenho o hábito, por exemplo, de eu não ficar no ambiente com nenhuma outra pessoa que não seja minha esposa. Porque se a minha esposa pegar, eu pego, não tem jeito. Mas, fora isso, o que eu faço é, se tem alguém consertando não sei o que lá em casa, eu não fico no mesmo ambiente. Eu vou para outro ambiente. Nem de máscara, nem de máscara. Eu evito ao máximo possível se for um ambiente fechado. Se for um ambiente aberto, não tem problema. Se for um ambiente fechado, eu fico, converso um pouquinho de máscara, o que tem que ser feito, e tentar não ficar em ambientes fechados muito tempo com muita gente. Mas isso, olha, Calil, como é que vai ser, quer dizer, esse ano de 2021, vendo o que pode estar chegando de vacina, como é que a gente vai ter a tal imunidade de rebanho tão propagada que seria uma maneira da gente controlar? Porque quando é que poderá ser isso? Bom, se nós conseguirmos parar o vírus, também a gente vai parar de ter variantes, né? Porque os variantes aparecem porque o vírus está rolando aí e ele faz mutações, e se ele tem uma vantagem seletiva, ou seja, se ele é mais infeccioso, ele passa na frente do outro. Como é que ele é mais infeccioso? Normalmente porque ele consegue ligar mais facilmente nas células, para poder penetrar na célula. Isso é uma característica muito forte da força do vírus. Então, para que a gente não tenha variantes, se as variantes derem reinfecção, a nossa imunidade de rebanho vai a zero cada vez, né? Porque a gente começa a imunidade de rebanho, tem variante que contamina de novo, não dá. Então, o que tem que ser feito? É imunizar em massa. Ou seja, nós temos que comprar vacina e temos que imunizar a população o mais rapidamente possível. O Brasil consegue imunizar pelo menos 1 milhão de pessoas por dia. 1 milhão de pessoas por dia. Consegue na situação atual. Numa situação, talvez, da pandemia como a gente tem, a gente colocando aí digamos, outros recursos que a gente tem na área de saúde, na área de transporte, etc., etc., talvez a gente consiga fazer bem mais do que 1 milhão por dia. Os Estados Unidos estão fazendo 2 milhões de vacinas por dia. Mas se a gente fizesse, mesmo que a gente fizesse 1 milhão, a gente levaria menos de um ano. Em 6 meses a gente vacinaria a população.
Principalmente que a gente está vacinando primeiro abaixo de 18 anos. Entendeu? Acho que capacidade de vacina tem que ter vacina na Mas mão é do questão da vacinador. vacina. Pois é, hoje eu vi que a Pfizer também está negociando, mas que tem problemas. Todos alegam também problemas financeiros, né, legais e tal. E isso Bom, acaba atrasando cada vez mais, né? eu acho que problema financeiro não há, porque se você for ver o custo da pandemia para o país, Não, é é, enorme, eno- mas eu digo é 10 mil vezes, 100 mil vezes mais do com que o preço da certeza. vacina. Não, mas eu digo que se eles fica se levantando na imprensa, não, porque eles querem isso, estão exigindo não pagamento de impostos e tudo, e as coisas não andam, né, Calil? Bom, isso é uma questão negocial aí, que aí você tem que estar lá dentro para ver o que tem na negociação. Uma coisa que o governo reclamou é que a Pfizer disse que não queria ter responsabilidade se houvesse algum problema com as pessoas vacinadas. Bom, isso é porque é uso emergencial. Isso aí, os outros países aceitaram isso. Porque todo mundo sabe que é uso emergencial, todo mundo Uhum. sabe os resultados que tem. Então, eles não estão fazendo um sobrepeso muito grande na vacina, eles não querem assumir o ônus se houver problemas. E, na verdade, nos Estados Unidos, as empresas que pedem isso geralmente são americanas. Por quê? Nos Estados Unidos, havia uma diminuição muito grande do investimento na área de vacinas. E o governo americano, ele assumiu para si todas as respostas e desonerou as empresas farmacêuticas. Eles, bom, se tiver algum problema com vacina, você tem que fazer uma ação contra o Estado americano. Né? E eu, inclusive, tenho vários amigos nos Estados Unidos que trabalham como consultores do governo americano para responder, para ver se tem realmente alguma relação ou não. Então, você veja que isso aí é uma prática em outros lados. Eu acho que a gente tem que ponderar, né? Claro. O que a gente quer aqui, né? Veja, essa vacina está sendo usada em grandes quantidades no mundo, já. Foi usada em grandes quantidades. Pode ser que tenha um ou outro caso, algum problema. Mas se nós tivéssemos a Pfizer, eu era voluntário, embora eu já tenha tido as minhas 2 doses, a tomar a vacina da Pfizer, que é uma vacina que tem que protege muito bem. Né? Mas com relação às novas variantes também, a Pfizer está dentro desse escopo de que protege muito bem, porque estavam dizendo que a Coronavac seria uma que teria mais chance de proteger das novas variantes. Por que isso? Você entendeu por que a Coronavac Não, teria não entendi. chance? Eu estou te perguntando por isso, porque eu queria saber a sua opinião. Não tem teoricamente, não tem nada. Vamos ver na prática o que acontece. Né? Então, a Pfizer, realmente, em alguns estudos que foram feitos na África do Sul, ela teve uma performance que foi bem pior do que aquela dos 95% dos Estados Unidos. Mas surgiu um trabalho publicado, acho que ontem ou anteontem, no New England Journal, que é um grande jornal, mostrando que as pessoas vacinadas com a Pfizer conseguem neutralizar o vírus. Aí, Olha, ótima notícia. mas é interessante, mas é aquele negócio que eu disse para você. A gente não pode explicar tudo com os exames de laboratório. Não existe uma correlação direta. Sim, há indícios que sim, como há indícios que não. A Coronavac, agora acho que hoje, teria anunciado que ela funciona muito bem com os diferentes variantes. Não sei, temos que ver os resultados. O que tem que ver são os resultados no campo mesmo, que são os mais importantes. Porque esses testes, como eu expliquei para você, são testes em laboratório que determinam a quantidade de anticorpos que neutralizam o vírus. Pode haver variações entre um e outro, compara com A, B e C, e é claro que quando as empresas elas publicam mostrando, são trabalhos bem feitos, mas a sensibilidade do teste, tem uma série de nuances que são complicadas para explicar aqui para você, e que nós temos que ver como é que funciona. Eu quero ver isso na prática, se realmente vai proteger. Deve proteger bastante, talvez não tudo. Isso que é importante que a gente saiba. Quer dizer, se nós nos vacinarmos, nós já vamos dar um grande passo. Claro. Não, eu vou vacinar assim que eu puder. Tem que Eu vou vacinar. vacinar assim que tiver vacina, né? Mas você é muito jovem, vai demorar ainda. Tá bom, mas vou ter que me vacinar. Espero que chegue logo. Agora, você falando aí, Calil, se a gente vacinar 1 milhão por dia, a gente ainda vai demorar 6 meses se tiver vacina. Então, Olha, a gente... Marta, eu ficaria feliz com 6 meses, viu?
Você ficaria, né? Quer dizer Eu que a gente ficaria tem que muito pensar que 6 meses. é o ano de Maravilha. 2021, né? Mas veja, se a gente vacinar metade desses 200 milhões, vai diminuir dramaticamente a doença, nós vamos voltar a uma vida praticamente normal, com cuidados ainda. Entendeu? Então, veja, se nós começarmos a vacinar 30% da população, já vai cair bastante. Na medida em que nós vamos avançando, vai caindo e a gente vai voltando às atividades, tomando os cuidados. Eu acho que 6 meses estaria barato. Eu compraria por 6 meses, Márcio. Eu também. 6 meses estou achando ótimo. Agora, Calil, e essa vacina nasal que eu vi, que você já deu algumas declarações sobre isso, que é uma vacina brasileira, que você estaria à frente desse estudo? Isso, nós temos um grupo muito grande, está trabalhando com isso, nós trabalhamos com isso desde março, aí tem mais de 35, então 35, minha última conta, cientistas que trabalham de diferentes graus de maturidade, gente muito boa. E a gente resolveu fazer essa vacina nasal, eu vou te explicar por quê. Primeiro, o mais importante era descobrir qual é o alvo da vacina, né? Quando você pega a Coronavac, é o vírus inteiro. Então, você desperdiça um pouco de força, porque, digamos, você está numa guerra, você não pode dar tiro na pedra, não serve para nada tiro na pedra, você tem que acertar o seu alvo, né? Então, nós fomos escolher o alvo. Para isso, nós pegamos o sangue de 220 voluntários, muito gentilmente, doaram o sangue de pessoas que foram doentes e que estavam convalescentes, para a gente estudar quais eram os melhores alvos. E aí nós começamos a determinar os alvos, tanto para anticorpo, como para a resposta celular. E aí nós juntamos o que é melhor em tudo isso, e aí tem partes que são justamente na proteína da espícula, da spike, e outros que são fora. E nós fizemos uma nova construção de uma proteína que não existia na natureza e que é o alvo para nós, entendeu? Ali tem todos os alvos que a gente acha importante. Muito bem. Esse alvo, então, agora só para você entender, as vacinas que estão aí, elas ou usam o vírus inativado, ou elas partiram do pressuposto que a proteína spike era necessária e suficiente para dar proteção. Nós achamos que precisa mais do que isso, principalmente para dar memória a mais longo prazo. Então, nós desenvolvemos o nosso antígeno. Aí, o nosso antígeno, a gente pode colocar também num vetor desses de adenovírus, como a Oxford ou a Janssen, podia colocar no RNA, podia colocar em qualquer coisa. Mas, desde o princípio, nós pensamos assim, a doença é uma doença de mucosas. Então, se eu vacinar as mucosas e fortalecer, nas mucosas tem um anticorpo específico chamada IgA, imunoglobulina A. A que corre no nosso corpo mais é IgG. E a IgA, ela tem um grau de proteção muito grande nas mucosas, principalmente uma IgA que tem duas moléculas juntas, a gente chama IgA dimérica. Então, nós queríamos procurar isso aí, quer dizer, nós temos um antígeno que tem os alvos que a gente quer dar pelo nariz, porque a gente quer induzir a resposta IgA, e a gente quer fazer com que a resposta celular seja muito forte nesses indivíduos. E é então por isso que a gente selecionou todos esses alvos. E por que, então, nasal? Agora, nasal nós tivemos que buscar o bom vetor. E nós buscamos aí nanopartículas que se adaptam muito bem à instilação nasal. Então, nós fizemos todo um outro trabalho do ponto de vista científico e intelectual por uma outra via, porque a gente sabia que as vias mais, digamos, evidentes, que é o vírus inativado ou a proteína com spike, nós não tínhamos como contribuir, porque as grandes empresas farmacêuticas mundiais seriam mais rápidas. Mas o que nós fizemos foi um trabalho mais realmente científico, intelectual, para chegar naquilo que nós estamos chegando. E como é que está? E como é que está essa vacina, Calil? O que a gente pode esperar dela agora, nesse momento que está todo mundo querendo vacina? Então, para as pessoas dizem, vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Mas esse desenvolvimento é um desenvolvimento complicado. Quando você desenvolve um produto desse que tem uma utilização farmacêutica, a gente diz que tem que passar o Vale da Morte. E esse Vale da Morte no Brasil é terrível, porque você faz a descoberta no laboratório, trabalhando com animais. Aí você tem que fazer o desenvolvimento pré-industrial, industrial, testar uma série de coisas para que a gente comece a testar estudos humanos. Isso é muito caro. Então, nós vamos provar bem que
essa nossa vacina tem um grande potencial para buscar vários tipos de financiamento que nós vamos precisar. E nos associarmos com empresas farmacêuticas que possam se interessar em fazer os desenvolvimentos finais. Então, nós estamos na etapa em que nós já determinamos qual o antígeno, qual a formulação, de que jeito que é feito, blá, blá, blá. Só que quando nós testamos o nosso antígeno, nós fizemos um tipo de um Lego, nós colocamos uma parte na outra, né, para testar. E agora nós temos que fazer alguma coisa contínua, para que seja industrializável. E nós estamos trabalhando isso, em algo que seja industrializável e que dê um grande rendimento. É por aí que nós estamos. Mas já foi, então, testado em seres humanos? Não, não. Não, porque antes de chegar em seres... Quando você chega em seres humanos, você tem que ter a proposta final. Você testa em animais tudo que é experimental. Quando chega em humanos, é experimental ainda, mas você já tem uma proposta final. Você tem que testar em humanos aquilo que sai da indústria. Então, você não faz, evidentemente, uma quantidade enorme para vender, porque você ainda não está industrializando. Você usa plantas menores, chamadas plantas piloto. Você produz uma quantidade menor, né? E você testa para que você possa chegar em humanos. Será maravilhoso, né? Poder ter uma vacina brasileira nasal, está me lembrando o Sabin com a gotinha. Exatamente. É um pouquinho essa ideia. O Sabin fez a gotinha também para dar uma boa imunidade de mucosa. Achei isso fantástico. Ai, tomara que vocês consigam deslanchar logo tudo isso, hein, Calil? Porque essa falta de vacina, e se tiver, imagina, um nasal brasileiro, as pessoas vão ficar realmente muito animadas com isso, né? Agora, Calil, então a gente agora o que a gente tem que pensar, né? Tem que esperar chegar a vacina, continuar fazendo isolamento, né? E tentar manter uma vida econômica, né? Que é o mais complicado nesse momento, né? Temos que manter uma vida econômica. Essas ações mais de tipo lockdown, elas têm que ser muito transitórias, só para segurar, digamos, quando a disseminação do vírus está muito grande. Depois temos que voltar a trabalhar, mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E temos que, inclusive, as escolas, temos que ver como é que a gente vai fazer com as escolas para que as crianças possam voltar. Talvez as pessoas, os adultos que trabalham com as crianças tenham sido vacinados. Eu acho que tinha que ter incluído os professores e todo mundo que trabalha em escola na vacinação prioritária, sabia? Eu também acho. Porque criança fora de aula é uma coisa dramática, né? Tem crianças que só comem na escola, né? A rede pública é uma coisa dramática, você saber que as crianças estão fora de aula e não tem um atendimento nem de poder subsistência, né? Então, é muito dramático a gente saber isso. Agora, falando agora nessa questão toda de lockdown, então está se falando de uma fase roxa em São Paulo, né? Um lockdown de fase roxa. Eu não sei como é que a gente pode entender. O Rio de Janeiro não está nisso. O Rio de Janeiro continua com uma vida mais ou menos normal, quer dizer, fechou à noite, tudo, mas não está nessa... Apesar dos UTIs estarem muito lotados também aqui no Rio de Janeiro. Então, e tudo isso a gente ouve que é por causa dos 15 dias passados e agora a gente está nesse momento. Quer dizer, se não fechar agora, daqui a 15 dias vai estar muito pior, né? É esse o problema, né? Nós estamos pagando ainda o carnaval e o carnaval e aí replica, né? Porque o carnaval as pessoas pegam, voltam para casa, começam a conviver e começam a passar por um monte de gente, e aí você tem um repique. Então, o que tem, como eu disse para você, que a gente tinha que dar um jeito de segurar esse repique para poder voltar a ter atividades, né? O Rio de Janeiro, frequentemente, ele já teve outras vezes que ele não fechou também, né? Imediatamente. Nós estamos com um lockdown só à noite, mas, enfim, eu não sei. O meu filho teve que ir ao Rio um tempo atrás. Ele disse, pai, que interessante, aqui no Rio de Janeiro parece que não tem a doença, o pessoal está com vida absolutamente normal. Bom, né? Eu confesso a você que eu fico chocada quando eu passo na praia e vejo tudo lotado e as pessoas sem máscara. Isso é um negócio que eu não consigo entender. Tudo bem, a pessoa está na praia, mas
as pessoas caminhando sem máscara, uma coisa assim, festas clandestinas que existem pelo Brasil, né, Calil? Isso é uma coisa assim que não dá para a gente entender o que passa na cabeça de uma pessoa que faz uma festa clandestina no meio de uma pandemia, né? É. Mas as pessoas às vezes não conseguem não festejar alguma coisa e outro quando é só postergar um pouquinho. Nós temos que ter essa paciência, né? Mas isso precisa, às vezes, educação, conhecimento, maturidade também. Ideia de saúde coletiva, né? Que a gente aqui no Brasil ainda não tem essa ideia, né? Que a minha saúde depende da sua, que eu não posso fazer isso, que eu posso afetar a sua saúde. Mas olha, Calil, eu quero te agradecer muito a sua live aqui comigo. Você sempre traz tantas informações e você falou que não queria ser o arauto das coisas negativas, mas eu acho que esse alerta é muito importante nesse momento que você está dando, porque a gente precisa ter essa consciência, né? A gente tem que passar esse momento muito difícil para que não seja pior lá na frente, né, Calil? Exatamente. Acho que nós temos que ter paciência e passar esse momento e nos vacinarmos assim que for possível. E nós temos que dar pressão para que sejam compradas vacinas, né? E, inclusive, talvez tenha algum país aí que comprou em excesso, que possa repassar para nós. Isso depende de uma ação também de relações internacionais importantes. Isso é porque vários países compraram o dobro do que precisavam, não é isso? O Canadá comprou 6 vezes o que precisava. 6 vezes? É. Porque ele não sabia qual é que seria melhor, ele queria poder escolher. E veja, se ele quiser repassar agora, eu me habilito a comprar, você não? Eu também queria. Eu acho que tinha que trazer para cá, porque a gente está sem vacina. Bom, Calil, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por nossa live aqui hoje. Obrigado e boa sorte aí na vacina brasileira, hein? A vacina nasal. Obrigado. Que a gente consiga ver isso logo. Vamos prestigiar a ciência brasileira, que é importante. Muito importante para a gente ter autonomia, né? A gente precisa ter autonomia nessa hora, que ficou bem claro, né, Calil, como os países estavam dependentes da China e da Índia, né? Muito Exatamente. claro. Muito obrigada, Calil. Uma boa noite para você. Obrigada. Gente, que maravilha a entrevista do Dr. Calil. Foi aqui um mestre. Só tenho que agradecer e espero que vocês se cuidem. Por favor, se protejam. Você viu o que ele falou. É o momento da gente se proteger e temos que ter muita atenção nessa hora. Uma boa noite para todos vocês. A gente se vê na sexta-feira.